meus amores, como vocês estão? Estão bem? Estão todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Ó, nossa aula agora será de história, tá certo? Então, ó, na nossa aula passada de história, nós falamos sobre o quê? Quem tá lembrado aí? Qual foi o assunto da nossa aula de história? Muito bem. Nós estamos estudando sobre a história dos meios de transporte, né? Ou seja, os meios de transporte e sua história, tá certo? Então, lembram que a tia falou, né? Que as pessoas antigamente usavam as próprias pernas como meio de transporte, né? Porque os meios de transporte ainda não existiam, né? Então, elas viram que só com suas perninhas não davam para elas chegarem a locais muito longe. Então, o homem, né, o ser humano com a sua inteligência, começou a criar os meios de transporte. Primeiro, ele utilizou os animais de meios de transporte. Depois, com a criação, com o surgimento da roda, foi surgindo os meios de transporte, tá certo? Existem vários tipos de meios de transporte, né? Os terrestres, aquáticos e aéreos, tá certo? Os aquáticos, eles podem ser divididos em marítimos e fluvial, não é isso? Mas hoje a gente vai falar sobre os meios de transporte aéreo, tá certo? Então, o ser humano, ele sempre teve o desejo de voar como os pássaros, né? O ser humano sempre teve esse desejo de voar. Alguém aí em casa já andou de avião? A tia nunca andou. Tenho medo, porém tenho vontade de experimentar essa experiência, né? Tenho vontade de viver essa experiência de andar de avião, mas nunca andei. Mas um dia, se Deus quiser, vou andar, tá certo? Então, o que é que a tia quer para hoje? Como a tia falou, o ser humano sempre teve esse desejo de voar como os pássaros. E um brasileiro, ele foi o inventor do primeiro avião, né? Então, o que é que a tia quer que vocês façam nessa nossa aula de hoje? Vocês vão pesquisar aí em casa e depois de pesquisar, vão escrever aí bem bonitinho no caderno de vocês de história. Vão colocar nome da escola, a data, o assunto, que é a história, os meios de transporte e a sua história, tá certo? E vão escrever a pesquisa de vocês. Que pesquisa vai ser essa? Vocês vão pesquisar, ó, preste atenção. Vocês vão pesquisar quem foi o brasileiro que criou o primeiro avião da história, tá certo? Então, vocês vão pesquisar o nome do primeiro brasileiro que criou o primeiro avião da história. Depois, vocês vão pesquisar em que ano foi que ele criou esse avião, tá certo? Em que ano foi criado o primeiro avião, e lá pelo brasileiro, que a tia não vai dizer o nome, tá certo? E por último, vocês vão pesquisar aí qual foi o nome que ele deu para esse avião, certo? Então, são 3 perguntinhas aí que vocês vão me responder. Primeiro, quem foi o brasileiro que criou o primeiro avião da história? Vai colocar o nome dele. Segundo, em que ano, né, foi criado o primeiro avião? E terceiro, qual o nome desse primeiro avião? Então, são só 3 perguntinhas, tá certo? Vocês vão escrever aí no caderninho de vocês, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de história. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau!